Olá, mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos, quase 31, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. Olha, vamos começar com o assunto que interessa para todo mundo de economia popular. Isso porque o preço do ovo subiu quase 20% em março. E a Associação dos Produtores espera que esse valor só diminua após a Páscoa. O preço do ovo ficou 19,44% mais caro nos supermercados. O dado influenciou na prévia da inflação de março. Segundo o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 teve alta puxada principalmente pelos preços dos alimentos. No acumulado do ano, os preços dos ovos já subiram 25,88%. Especialistas dizem que o aumento do ovo é impulsionado pelo custo do milho, calor intenso e demanda aquecida nesse período do ano. E, segundo produtores, o preço deve se normalizar até a segunda quinzena do mês de abril. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, é normal que o preço do ovo aumente nessa época do ano, já que o consumo fica maior. Além disso, as altas temperaturas tiveram impacto direto na produtividade das aves. O custo das embalagens também aumentou mais de 100% nos últimos meses, fazendo subir o valor final do produto. Outro fator que contribuiu foi a alta das vendas externas, influenciada pela situação da gripe aviária dos Estados Unidos. Sem dúvida nenhuma, esse assunto faz parte do dia a dia do brasileiro, afinal, o ovo é um dos alimentos mais consumidos pelas famílias do país. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o economista César Bergo. Boa tarde, César. Seja bem-vindo. Sempre é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal, tanto pelo seu grande conhecimento quanto pela sua simpatia, César. Obrigado, Kleber. É sempre um prazer estar com vocês aí, sim. E César, primeiro então eu peço que você comente esse conjunto de fatores que a gente viu aí na reportagem que tem contribuído para o aumento no preço do ovo, César. Olha, o que aconteceu em novembro do ano passado, quando a carne subiu muito de preço, as pessoas passaram a preferir o ovo. Então, aumentou a demanda de ovo e é natural que o preço suba. Agora, não tenha dúvida que as questões climáticas também contribuíram para o aumento do ovo. Também a questão que foi mencionada, a gripe aviária nos Estados Unidos. Mas o que ocorre também é que houve um aumento no preço dos insumos para a produção de todo alimentos das galinhas, né? Então acabou encarecendo o preço do ovo e isso aí é levado pela essa questão da demanda e a oferta ela se manteve constante, aí o preço subiu, Kleber. Mas é basicamente em função desse desvio, vamos dizer assim, de rota, em que houve esse problema em janeiro, sobretudo com as exportações feitas para os Estados Unidos, mas não tenha dúvida que a tendência do ovo para os próximos meses, de fato, vai ser o equilíbrio, viu, Kleber? Eu acho importante isso que você acabou de falar, eu queria que você comentasse mais. Os Estados Unidos dobraram a importação de ovos vindos do Brasil, que saem daqui. Por que isso aconteceu e como isso impacta o nosso preço aqui e o nosso mercado, César? Olha, o Brasil é um grande produtor de ovo. Então, vou fazer essa agora, não pode deixar essa. Muito boa e equilibrada. Ocorre que o problema maior é que houve essa questão lá nos Estados Unidos envolvendo a produção de frangos e houve praticamente os americanos dizimaram as suas criações de frango e precisaram de uma hora para outra importar. Mas a exportação de ovo, ela não teve um impacto tão grande quanto a questão que a gente comentou com relação ao aumento nos custos, né? Houve aquela medida do governo também que deveria colocar a data de validade do ovo, que depois foi suspensa também. Ou seja, são vários fatores que acabaram impactando o preço do ovo. E o importante é que quando aconteceu lá em novembro esse problema da carne, problema americano, demora um pouco para chegar no bolso do consumidor, porque o produtor ele continuava praticando um preço mais baixo, mas agora ele elevou o preço e, de fato, está caro nos supermercados, viu, Kleber?
Legal, César. E você falou sobre impactos, né? E na economia é muito comum acontecer o chamado efeito dominó, porque as cadeias produtivas e econômicas sempre estão interligadas. Então, o aumento no preço do ovo, ele impacta também outros produtos e serviços nessa cadeia econômica? Não tenha dúvida, né? O alimento fora de casa fica mais caro, né? A produção de produtos que levam ovo também fica mais caro, como, por exemplo, os bolos, né? As massas. Então, isso tudo acaba impactando toda a cadeia produtiva, sim. Porque você encarece um bem tão essencial como o ovo, né? Que é uma proteína, mas ocorre também que quando você tem a carne, tanto de frango como de boi e a suína, você equilibra um pouco, porque se o ovo fica mais caro, as pessoas vão preferir consumir outro tipo de proteína. Obviamente, nesse momento, ocorre todos esses aspectos que você mencionou, mas o importante é que o ovo tem um papel importante na cadeia produtiva e impacta os outros preços sim, viu, Kleber? Correto. E agora, para o consumidor, né, que nos assiste, qual é a boa notícia quando o preço do ovo deve começar a cair? É isso. O que é importante é que você tenha esses aspectos com relação à inflação, o ovo, mas o tomate também pesou, o café, mas as perspectivas, mesmo os dados agora divulgados pelo IBGE hoje, mostram que a inflação ela vai entrar em declínio já a partir lá do terceiro trimestre do ano. Então, devemos fechar o ano ainda com uma inflação muito forte, em torno de 5%, mas os alimentos vão começar a contribuir menos e assim o consumidor vai ficar, de alguma forma, mais tranquilo na execução dos seus orçamentos, viu, Kleber? Tá certo, então, bom, pelo menos aí um final de entrevista que deixa uma esperança para o nosso telespectador, para o consumidor. Nós acabamos de conversar com o economista César Bergo. César, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Um abraço, Kleber, estou sempre à disposição. Grande abraço. Bom, vamos mudar de assunto agora para fazer um giro pelo país com os nossos repórteres. Vamos ver o que é notícia nesta quinta-feira. Olha só, vamos começar com uma notícia impressionante. Um pescador estava em um caiaque e ele foi cercado por tubarões na praia de Saquarema, lá no Rio de Janeiro. E tudo foi gravado. O Anderson Nascimento, nosso repórter, vai mostrar agora as imagens e contar em detalhes essa história. A idosa Marlene de Paiva Teixeira, de 81 anos, foi presa na última terça-feira e tem uma longa ficha criminal na Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro. Ao todo, são 11 passagens policiais, sendo a primeira aos 22 anos. A vítima do golpe foi até a delegacia e alegou que foi abordada na rua por Marlene, que disse que estava perdida e pediu ajuda. Quando a mulher parou para acudir à criminosa, logo apareceram Rolivaldo e a comparsa, que ainda não foi identificada. O grupo afirmou estar armado e obrigou a vítima a entrar em um carro, seguindo até o banco. Depois de 1 hora, a senhora foi liberada, mas os pertences foram levados. Eles sacaram todo o dinheiro da conta e a fizeram pegar R$9 mil em empréstimos. Uma outra vítima esteve na delegacia após reconhecer a dupla no noticiário. Ela relata que estava em Piedade quando foi abordada da mesma forma. O grupo criminoso fez a vítima limpar a conta do pai. Marlene foi capturada junto ao filho Rolivaldo Bruno de Paiva. A dupla foi presa em Jacarepaguá e a outra idosa apontada como comparsa ainda é procurada. Mãe e filho respondem por organização criminosa, roubo e extorsão. Vamos fazer uma pequena correção, então, como você pôde perceber, essa reportagem que a gente acabou de ver é a respeito de uma idosa de 81 anos, olha só, ela aplicava golpes, participava de um esquema criminoso lá no Rio de Janeiro. E essa outra reportagem dos tubarões você acompanha no nosso jornal às 18h30. Bom, vamos mudar de assunto agora para falar que os eleitores que não votaram nas últimas 3 eleições poderão ter o título cancelado. Olha só o alerta. E o prazo para regularizar a situação vai até o dia 19 de maio. Quem vai trazer as informações agora é a Bruna Cantalupe, direto do Rio Grande do Sul. E
E a Justiça Eleitoral divulgou um aviso importante para eleitores que não votaram nas últimas 3 eleições. Caso não regularizem a situação até o dia 20 de março de 2025, o título pode ser cancelado. Para evitar essa medida, é necessário comparecer ao cartório eleitoral para justificar a ausência ou pagar as multas correspondentes. Quem não resolver a pendência dentro do prazo poderá enfrentar dificuldades em diversos serviços, como a emissão de passaporte, acesso a cargos públicos e até mesmo a obtenção de créditos em instituições financeiras. A relação dos eleitores nessa situação está disponível para consulta no cartório eleitoral. E o chefe do cartório eleitoral de Rio Grande alertou a gente sobre a importância de regularizar o título o quanto antes. A ausência das eleições, ela causa falta de quitação eleitoral. A pessoa não fica quites com a Justiça Eleitoral. E o cadastro da Justiça Eleitoral ele é compartilhado com outros órgãos. Aí essa pessoa, por exemplo, vai ter dificuldade em tirar um passaporte, essa pessoa vai ter dificuldade na emissão de um diploma, de se registrar numa entidade de classe, numa OAB, num COREM, num CREMERS, assumir em concurso público e até em situações mais graves, dependendo o tempo que faz que essa pessoa está sem quitação com a Justiça Eleitoral, até o cancelamento do seu CPF. Então gera uma série de transtornos. Então o que se aconselha é que venham dentro do prazo para regularizar a sua situação. Olha só, moradores da maior reserva indígena do Brasil, que fica no Mato Grosso do Sul, estão com dificuldade para ter acesso à água. O repórter Wellington Pael vai contar essa história. Comunidades das aldeias Bororó e Jaguapiru, que fazem parte da maior reserva indígena urbana do país, com aproximadamente 20 mil pessoas aqui em Dourados, a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, continuam vivendo a crise de abastecimento de água. Um problema que já existe há décadas e que atualmente afeta quase 1.000 famílias que não têm água nem para o consumo. A situação da falta de água aqui está cada vez pior. Porque entra governo, sai governo e a situação nunca melhora. São investidos muito dinheiro, milhões e milhões de dinheiro e nada resolve. Alguém tem que fazer alguma coisa para resolver esse problema da falta de água aqui na aldeia Jaguapiru e Bororó, porque está insuportável. Um casal que tem 4, 5, 6 filhos, eu não sei como essas pessoas vivem, porque aqui em casa só três pessoas, eu, minha esposa e um rapaz. Já é difícil, imagina para as pessoas, uma família que tem muitas crianças em casa, idoso, cadeirante, doente. Como que vai viver sem água? Porque não tem água nem para fazer comida. Em novembro do ano passado, pedindo por água, um bloqueio foi realizado pela comunidade na rodovia MS 156, o que causou confronto depois de uma escalada de tensão após a tentativa de desmobilização feita pelo batalhão de choque da Polícia Militar, onde foram utilizadas bombas de efeito moral e balas de borracha na tentativa de fazer com que os indígenas liberassem a rodovia. Após isso, aconteceu uma reunião na sede do MPF, o Ministério Público Federal, aqui em Dourados. Lideranças indígenas e representantes do governo estadual, federal, incluindo órgãos de saúde e segurança pública, participaram do encontro em busca de uma solução para a falta de água na reserva de Dourados. Na ocasião, foram acordados prazos para liberação de recursos diversos, advindos de emendas parlamentares e também diretamente da União, para perfuração de poços, tanto dentro das aldeias Jaguapiru e Bororó, quanto em áreas de retomada. Os poços foram entregues, sim, no prazo que eles cumpriram com nós. Dia 23 de dezembro foi entregar os poços com água. Mas do dia 23 para cá, ficou lá de boca aberta o poço lá, sem ter movimento de nada, né? Porque não, a Energisa agora que foi lá, apoiou a rede. Até agora não baixou a bomba. Não ponharam o relógio lá para fazer a instalação de energia, né? Então está parado. Porque se tivesse funcionando o poço lá, praticamente os caminhões enchiam lá e saía distribuir onde tem estrada que eles chegam, né? Mas o que hoje prejudica mais, além da água, as estradas nossas que tem muito movimento de estrada que não chega o caminhão. Tem que ser as caminhonetinhas, né? E hoje, vence o prazo hoje da Defesa Civil, né? Com pipa deles e as caminhonetes. Se eles forem embora, aí que vai ficar mais difícil.
Na época ficou estabelecida a distribuição também de 100 caixas de armazenagem de água e caminhões-pipa, até o pleno funcionamento de toda a estrutura dos poços. Mas agora surge um novo problema. Com as ruas das aldeias em péssimas condições, os caminhões-pipa não chegam em muitas residências, deixando centenas de pessoas sem água até para o consumo. Onde não tem estrada, o caminhão não vai. O caminhão não vai, tem que as caminhonetinhas aí desviando os buracos para chegar até nas casas, nas residências, né? O Ministério dos Povos Indígenas do governo federal se comprometeu em destinar R$2 milhões para a construção de 2 superpoços na reserva. Além da assinatura de um termo com a UFGD, a Universidade Federal da Grande Dourados, no valor de R$575 mil para fazer mais poços artesianos. A queixa da comunidade é que nenhuma dessas promessas sai efetivamente do papel, ficando os indígenas reféns de medidas paliativas, como esse envio de caminhões-pipa que não atendem de forma eficaz a demanda diária da reserva. Com isso a gente fica preocupado, que o povo daqui fica falando, né, chorando, as crianças, sobre água, né? Então a gente precisa, se o governo tem que olhar mais desse local, porque se não tiver rio aqui no meio da aldeia, ainda não era nada, mas agora nós não temos nada aqui. Olha, e parabéns para a nossa equipe lá do Mato Grosso do Sul, que mostrou in loco o problema aí dos indígenas. Vamos mudar de assunto agora e vamos para o Rio de Janeiro, onde a Câmara do Rio está discutindo novas regras para o aluguel de casas e apartamentos para a temporada na cidade. A medida pode impactar, inclusive, o turismo lá no Rio de Janeiro. Os detalhes, novamente, com o Anderson Nascimento. O Rio tem o maior mercado de Airbnb no Brasil. No final do ano passado, um levantamento feito a partir de dados da plataforma indicou que Ipanema, a cada 7 moradias, há uma hospedagem. Mas isso não tem agradado muito os condôminos da região. O síndico de um condomínio na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, na zona sul do Rio, conseguiu proibir proprietários de usarem seus apartamentos para locações para curta temporada. O mau comportamento dos locatários, a falta de segurança e o aumento de despesas com água e luz estão entre as principais reclamações dos residentes. A administradora nacional, que gere 768 condomínios no Rio, informa que o número de assembleias para tratar de reclamações de aluguéis por temporada cresceu 39% nos 2 primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024. Em nota, o Airbnb diz que as atividades que opera se alinham com a lei do inquilinato e que está comprometido a apoiar o crescimento econômico, ajudando proprietários e imóveis a participarem ativamente da economia do turismo. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como todo dia, é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Caio, boa tarde, seja bem-vindo. E olha só, a gente vai começar falando, né? Só podia ter um assunto, que é a grande final hoje do Paulistão, Corinthians e Palmeiras. Um jogo que promete casa cheia, mas a gente tem uma denúncia, né, Caio? É isso aí, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, dia de final na Neoquímica Arena, promessa de casa cheia, mas olha só, tem muita gente querendo tirar proveito da procura, a alta procura por ingressos, famosos cambistas, vamos ver. O Timão, por ter o mando de campo, terá apenas a sua torcida presente no estádio. Em 2025, o Corinthians tem a maior média de público e vai para a sua 30ª partida seguida com mais de 40 mil torcedores na Neoquímica Arena. Torcida essa que é apaixonada pelo clube e está sempre apoiando nas arquibancadas. Porém, essa paixão alvinegra tem um custo que está aumentando cada vez mais. Na segunda-feira, começou a comercialização de ingressos para pessoas com deficiência e não pagantes. E não demorou muito para que se esgotassem todos os ingressos. No mesmo dia, os membros do fiel torcedor também esgotaram todas as reservas. E no dia seguinte, já não existiam ingressos disponíveis para o público em geral. Porém, muitos torcedores ainda estão esperançosos. Isso porque as reservas que não tiverem a confirmação de pagamento efetuadas retornarão ao sistema.
E quem se aproveita dessa dificuldade para conseguir ingressos são os cambistas. O sonho do torcedor de ver a final de perto pode virar lucro para os aproveitadores. E nós fizemos uma pesquisa na internet e em grupos de WhatsApp. O ingresso do setor leste do estádio, por exemplo, pode ficar até 700% mais caro do que o preço normal, como você vai ver agora. Essa é a tabela oficial de preços do Corinthians. Repare que um ingresso no setor leste superior custa R$ 88, mas em um grupo de WhatsApp de um cambista, nós encontramos o mesmo ingresso por até R$ 650, 7 vezes mais caro. O mesmo aconteceu com o setor oeste, que é um dos mais caros do estádio. Na tabela do clube, o valor máximo é de R$ 250 e na mão do mesmo cambista, o preço sobe para R$ 800. Nesse caso, o aumento é de 320%. E mesmo com essa exploração, muitos torcedores acabam comprando as entradas mais caras, o que alimenta o trabalho dos cambistas. Nesta semana, o próprio presidente do Corinthians, o Augusto Melo, fez uma postagem nas redes sociais e pediu para os corintianos não comprarem ingressos na mão desses cambistas. É um belo trabalho aí do Fernando Jesus e as autoridades têm que combater com veemência esses aproveitadores. Bom, mas vamos falar de bola rolando. O Corinthians entra em campo hoje em busca de quebrar um tabu. Afinal, são 6 anos sem títulos, Caio. Muito tempo, né, para um time com o tamanho do Corinthians, né, Kleber? Bom, o Timão hoje chega ao jogo com a chance de sair dessa fila de títulos, essa espera para ser campeão que já dura mais de 2 dias e de quebras ainda ganhar em cima do atual tricampeão paulista, veja só. O corintiano conta os dias de jejum de títulos. Já são 2.167 dias sem levantar uma taça e agora o clube está mais perto do que nunca de conquistar o Campeonato Paulista e sair dessa fila. O Corinthians recebe o Palmeiras na Neoquímica Arena nesta quinta-feira, às 21h35. Essa é a 9ª decisão de Paulistão entre as duas equipes. E para essa partida, o Timão tem a vantagem. No jogo de ida, venceu o Alviverde por 1-0 no Allianz Parque e agora conta com o apoio da sua fiel torcida para vencer mais uma vez. Outra estatística que favorece o Corinthians é que o alvinegro jamais levou uma virada quando chegou à Neoquímica Arena em vantagem para um jogo de volta de mata-mata. E é justamente este cenário da decisão. O Corinthians deve utilizar os mesmos jogadores do jogo de ida. A única dúvida no elenco titular é o argentino Rodrigo Garro, que sentiu dores no joelho direito após o treino e será avaliado antes da partida. O último título do Corinthians foi justamente um Campeonato Paulista em 2019 contra o São Paulo. De lá para cá, o Timão bateu na trave em algumas competições, como o próprio Paulistão, quando foi vice para o Palmeiras em 2020 e a Copa do Brasil em 2022, ao ser derrotado pelo Flamengo nos pênaltis na decisão. E se você ouviu falar que foi 2 dias que o Corinthians está sem ganhar título, eu comi aí 1998 dias, porque são 2.000 dias, tá? Perdão pelo equívoco. 2.000 dias que estão parecendo uma eternidade para o corintiano, né? E olha só, e agora então vamos falar do outro lado, né, dessa disputa. Se o Corinthians busca sair dessa fila de títulos, como o Caio falou, 2.000 dias, já o Palmeiras busca um feito inédito, ser tetracampeão seguido, coisa que nunca aconteceu na história. Isso aí, Kleber. Bom, para o torcedor palmeirense, conquistar o título dessa noite em cima do maior rival e ainda ser o único tetracampeão é o que mantém a esperança viva. Vamos ver. O Palmeiras entra em campo nesta quinta em busca do título e com ele um feito inédito, ser o primeiro tetracampeão da história do Campeonato Paulista. Mas para isso o Verdão vai precisar reverter o resultado, já que perdeu por 1-0 no jogo de ida no Allianz Parque. Por isso precisa ganhar por 1 gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis e por 2 ou mais para ser tetra no tempo normal. Atual tricampeão do torneio estadual, o Palmeiras conseguiu o feito em 2 ocasiões. Na década de 30, com as taças de 1932, 33 e 34, quando era chamado de Palestra Itália, e agora sob o comando de Abel Ferreira, com os títulos de 2022, 23 e 24. Apesar de estar em desvantagem no placar, o torcedor palmeirense ainda tem motivo para acreditar na virada. Isso porque o Palmeiras não perdeu jogando fora de casa na temporada. As 2 derrotas aconteceram como mandante, para o Novo Horizontino na Arena Barueri e para o Corinthians no Allianz Parque. Além de que, sair atrás em finais do Paulistão não
não é novidade para o Palmeiras de Abel Ferreira. Nos últimos 3 títulos conquistados, o cenário era parecido. Mas a diferença nos últimos 3 anos é que o jogo decisivo não será no Allianz Parque. O retorno de Maurício também é uma notícia importante, já que o camisa 18 era o destaque da equipe e artilheiro com 5 gols até sofrer a lesão no joelho. Em caso de vitória palmeirense, além de atingir o tetracampeonato, chegará ao 20º título estadual e irá se aproximar do maior campeão da competição, o próprio Corinthians, com 30 taças. Olha, a expectativa é grande dos dois lados, né, Caio? Então, a gente resolveu, né, fazer um bolão aqui com a nossa equipe de esportes, a equipe aqui do Redação Hit, para saber o que eles esperam, o que nós esperamos aí dessa final. Fala pra gente, quem vai começar dando palpite, Caio? Tá certo, Kleber. Bom, então a gente vai começar ouvindo a Maíra Anjos. Vamos ouvir o que a Maíra Anjos tem a dizer sobre o palpite pro jogo. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a quem está acompanhando o Redação Hit. O jogo mais esperado da semana finalmente chegou e promete agitar o país. Olha, eu acho que será um jogo bastante pegado e com muitas faltas para os dois lados. Um jogo bastante estudado por ambos os treinadores. Creio que o Palmeiras vai abrir o placar primeiro e vai deixar tudo igual já no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Corinthians vai descontar e assim se sagrar campeão. 1-1 na Neoquímica e 2-1 no agregado. E assim o Corinthians vai sair da fila e acabar com o maior jejum desde 1977. Olha, concordo com a Maíra, né, Caio? Vai parar o país esse jogo, ótima análise. E quem é o próximo, Caio? Bom, agora a gente vai de Fernando Jesus. Vamos ver o que o Fernando Jesus acha dessa partidaça. Boa tarde, Fernando. Bom, o Corinthians tem a vantagem de 1-0 conquistada no jogo de ida lá no Allianz Parque e dessa vez tem o apoio da sua torcida em casa. Então o meu palpite para esse jogo é novamente 1-0 Corinthians, campeão paulista. Eu jurava que tinha... Tá aí o Fernando, rapidinho, deu o palpite dele e o Fernando apostando aí na força da torcida do Corinthians. E agora, quem é o próximo aí da nossa equipe a dar o palpite? Bom, agora é a vez do Pedro Viraldi. Pedrão, fala pra gente seu palpite. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a quem está acompanhando o jornal. Pelo tamanho do jogo, o maior clássico da cidade de São Paulo, uma final, tem tudo para ser muito tenso e sem muitas oportunidades para os dois lados. O Timão tem as duas principais vantagens, que é 1-0 no placar e o apoio da fiel torcida. Mas eu acho que no tempo normal vai dar Palmeiras por 1-0. E nas penalidades, o goleiro Hugo Souza vai brilhar e tirar o Corinthians da fila de 6 anos sem vencer um título. Tá certo aí, então fazendo balanço agora o Pedro, né? Temos 2 palpites aí, 3 palpites pro Corinthians. Então chegou a nossa vez, né, Caio? Primeiro você, então, qual é o seu palpite? Por favor, fala pro nosso público. Bom, eu acredito que vai ser um jogo espetacular, de bastante gols. A torcida vai empurrar bastante o Corinthians, mas eu aposto no Palmeiras. 3-1 pro Palmeiras, um jogo bem pegado aí, com o Palmeiras campeão. Tá certo, então olha, com certeza o Corinthians leva vantagem por ter ganhado o primeiro jogo e também por jogar em casa, mas o Palmeiras tem mais time. Nesse equilíbrio aí, clássico, é jogo duro, eu acredito em 1-1 também e título pro Corinthians, então temos 3 palpites pro Corinthians e 1 pro Palmeiras, né? Pois é. Ficou interessante essa disputa aí. Bom, Kleber, fico por aqui. Um abraço a você, abraço a todos que nos assistem. Amanhã a gente conversa mais sobre o que aconteceu. Amanhã a gente vê quem acertou e quem errou. Muito obrigado, Caio. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Hit TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.